A nossa aula de hoje será um estojo na vertical. Para isso, vamos cortar do tecido principal 2 pedaços de 20 por 30, 2 pedaços de manta, que pode ser R1 ou R2, de 24 por 34, 2 vezes do tecido do forro, de 17 por 27, vocês vão usar um pedaço de 27 centímetros de zíper. Agora vamos cortar o viés do zíper, que são 2 faixas de 4 por 27. E para a alça, um pedaço do tecido principal de 6 por 20 e de manta de 3 por 20. Agora vamos colar o tecido principal na manta e vamos riscar para poder quiltar. Lembrando que vamos riscar a 45 graus, pegamos a régua no ângulo de 45 graus, contamos 1, 2, 3, 4 centímetros, colocamos no vértice e vamos quadricular essa peça de 4 em 4 centímetros. Após quiltar e tirar as marcas do giz no ferro, vamos recortar essa peça com 17 por 27 nas duas peças que vocês quiltaram, tá? Agora a gente vai pegar as duas faixas do viés e vamos ao ferro passá-las ao meio. Agora, com o viés passado no ferro, vamos pegar a parte aberta do viés e vamos colocar nas duas extremidades aqui, olha, das peças, e vamos passar uma costura menor que um pé de máquina. Com o viés preso aqui, agora a gente vai passar uma costura bem na pontinha, que é para poder prender isso aqui no trabalho. Vamos pegar o zíper agora, vamos abrir no meio e colocar o dentinho dele virado para baixo. Dentinho virado para baixo e vamos passar uma costura na pontinha novamente. Agora vamos pegar o forro, colocar frente com frente e passar um pé de máquina. Frente com frente e passar um pé de máquina. Vamos para... Agora eu passo esse forro, rebato esse forro aqui para trás, passando ele direitinho. E volto na máquina, passando o pé de máquina aqui. Zíper, o cursor, a parte redondinha do cursor é a que vai entrar no zíper, tá? Então, a gente vai colocar um lado, vai colocar o outro lado, vai deixar ele paralelo, os dois lados do zíper paralelo, e vou fechar e vou sair com esse zíper para recolocar novamente, que é para o zíper poder ficar fechado, a peça, né, fica com o zíper fechado, tá bom? Fica mais fácil para costurar. Chegamos no momento da peça que temos um dado importante. É para onde o zíper abre e para onde o zíper fecha. Vou posicionar a alça no lado aonde o zíper abre, que teria que ser a parte de cima da peça. O zíper abrindo de cima para baixo. Então, eu vou fazer essa marcação e vou preparar a minha alcinha. Vamos montar a alcinha. A alcinha é um pedaço, então, da manta R2 de 3 por 20 e o tecido de 6 por 20. Pego esse tecido, passo no ferro ao meio, posiciono sobre a manta e vou passar um pé de máquina na parte aberta do tecido. Para desvirar essa alça, eu vou pegar a manta com o tecido que está próximo à manta, usando o alfinete de segurança, tá?
Vou colocar esse alfinete lá pra dentro da alça. E tenho que fazer esta primeira passada aqui, olha, do início do tecido, para ele poder deslizar. Uma vez que essa pontinha já deslizou e passou, agora é só você caminhar com o alfinete, puxando o tecidinho da alça, olha. Depois que ele desvirou, vamos passar no ferro com a costura ficando pro lado e um pé de máquina de cada lado da alcinha. Com a alça pronta, eu pego a minha peça, aonde eu fiz a marcação da altura, do local que eu vou colocar essa alça, sem pegar o forro, tá? Eu vou posicionar a alça de um lado, rente ao viés, e sem pegar o forro do outro lado, eu vou posicionar a outro pedaço da minha alça, rente ao viés, vou na máquina e fixo, sem prender o forro. Alça colocada, sem prender os forros. Vamos agora fazer assim com a peça. Posiciona parte quiltada com parte quiltada, forro com forro. Vamos alfinetar, passar um pé de máquina na base quiltada aqui e um pé de máquina no forro, deixando uma abertura de 10 centímetros. Após passar o pé de máquina na parte quiltada e na parte do forro, deixando uns 10 centímetros de abertura, vamos agora pegar frente com frente, colocando meio da parte quiltada com meio do zíper e meio do forro com meio do zíper. Vamos alfinetar tudo junto, os dois lados, tanto o lado sem a alça como o lado com a alça. Alfinetado, a parte de cima e a parte de baixo, elas são costuradas de maneira diferente. Então, vamos primeiro costurar a parte de cima, onde está presa as alças. E vocês vão passar um pé de máquina nessa parte todinha. Vamos lá. Na parte de baixo, vocês vão costurar apenas esse pequeno pedaço aqui, onde a gente tem o zíper e o viés. Então, a costura é só aqui, tá? Vamos lá. Preso o meio, vocês vão passar um pé de máquina separado em cada parte dessa daqui. Vamos lá. Feitas as costuras separadas na parte de baixo, vocês vão marcar uma caixa de leite de 2 por 2 a partir da costura e dessa borda. Então, vamos lá. 2 por 2, 2 por 2. Quando a gente pode cortar junto as duas partes, tá? Antes de vocês costurarem a caixa de leite, não esqueçam de reforçar essa costura, tanto da parte quiltada quanto do forro. E quando for fechar, é mais fácil fechar a caixa de leite primeiro da parte do forro e depois da parte quiltada, tá bom? Vamos lá. Depois de tudo costuradinho, tá? Separado, por aquela abertura que você deixou no forro, a gente vai abrir o zíper e vai desvirar a nossa peça. Após desvirar, passe bem aqui o fundo. Você pode costurar com pontinho invisível na mão ou uma costura bem pequenininha na ponta do forro. Esse é o nosso trabalho de hoje, um estojinho na vertical, sem arremate de viés, apenas pela abertura do forro. Espero que possam aproveitar seus tecidinhos e que gostem. Um beijo!